Nada a ver isso de meus pais ficarem me mandando lavar a louça, cara. Eu tenho que gravar vídeo pro canal, pensando em um monte de filme nacional para poder fazer roteiro para depois gravar vídeo, porque eu tenho que fazer esse mês uns 2 ou 3 vídeos de filme nacional. E eles pedem, vai lavar a louça. Eu ainda tenho que pensar no filme, cara. Ô, Psyu. Oi. Aqui do teu lado. Você? Eu mesmo. Você não queria uma indicação de filme brasileiro pra falar no canal? Por que você não fala daquele filme que tem uma velhinha doida falando com o liquidificador, que é o Selton Mello? Não, boa ideia. Esse filme é maneiro. Você deveria ter vergonha, viu? Teu canal, você aí, estudante de cinema no Brasil, só falando de episódio de Black Mirror isso, Black Mirror aquilo, filme de terror aquilo, outro. Cadê a programação nacional que você disse que ia fazer todo mês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores do canal. Bem-vindos ao canal Patins Críticas. Eu, apesar de disfarçada, ainda sou a Patins. E hoje vamos falar sobre o filme Reflexões de um Liquidificador, de 2010, filme nacional, como eu prometi. Estava faltando mais filme nacional aqui no canal. Aí eu estava vendo minha lista de filmes nacionais no Letterboxd e eu lembrei que esse filme existe. O filme é dirigido por André Klotzel e quem faz a voz do liquidificador é o Selton Mello. E a atriz, que agora que eu esqueci o nome, mas que ela faz a Elvira, a personagem principal, ela é uma ótima atriz. Esse filme ganhou alguns prêmios e infelizmente não ganhou muito de bilheteria, mas deveria. Então esse filme tá aí disponível pelo YouTube, pá. Tava na Netflix, só que eu acho que agora saiu. E tem também aí pelo Twitter, se você procurar, se no YouTube não tiver. Mas até o atual momento, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos de gente que postou esse filme. E assistam, por favor, que esse filme merece mais atenção. É um filme muito massa. Eu não vou ficar com esse vídeo todo. O filme começa com a dona Elvira indo prestar queixa na delegacia, que aparentemente o marido dela foi pra feira e não voltou mais, então ela tá lá para notificar o desaparecimento dele, mas que isso faz também com que ela seja a principal suspeita do desaparecimento dele, de graça, assim, não tem nenhuma evidência que tenha sido ela, mas eles ficam super suspeitos, principalmente o detetive encarregado pelo caso, que é o Fuinha, que ele até chega a seguir ela várias vezes na casa dela, procurar no jardim dela se ela enterrou ele lá. Aí depois da delegacia ela vai para a igreja, rezar de olhos fechados sem olhar para a cruz, e ela percebe que o detetive ainda está seguindo ela. Aí ela vai para casa e pá, e do nada o liquidificador começa a falar com ela. E não só falar com ela, mas o liquidificador tem a voz do Selton Mello. Não sei qual seria a minha reação ao descobrir que meu liquidificador tem a voz do Selton Mello. Possivelmente eu ia começar a gravar TikTok, pedir pra ele falar as falas do filme A Nova Onda do Imperador. Jaburu, Jabucreia, Jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. E ela já começa a desabafar isso tudo com o liquidificador. E o liquidificador até fala, pô, mas você conseguiu ir na igreja? Tu disse que não conseguia encarar Jesus? Ela disse, rezei de olhos fechados. E aparentemente tem isso, que eles deixam entender que eles sabem alguma coisa que possa ter acontecido com o marido dela que ela não informou para a polícia, mas até aí é só suspeita mesmo. E chega o carteiro logo depois para notificar uma coisa aí que aparentemente esse carteiro é muito fofoqueiro. Ele viu o marido dela, o Onofre, com uma outra mulher que acho que é enfermeira, acho que trabalha no hospital, aos beijos com ela. Então, aparentemente, ele estava traindo ela. E quando ele vai embora, ela fica falando com o liquidificador de novo. É o filme inteiro ela fala com o liquidificador. E aí ela fala, pô, sem vergonhice, até o carteiro sabia. Então, aparentemente, ela também estava ligada que o marido estava traindo ela. Música de impostor no Among Us.
E depois disso, o liquidificador começa a contar pra gente como que essa loucura toda começou. Que eles, antes de eles terem essa casinha e tal, ela ser dona de casa e o marido desaparecer, eles tinham um bar que era famoso pelas vitaminas que esse liquidificador fazia. Só que certo dia ele quebrou uma das lâminas, soltou, quase que um cliente engole junto da vitamina, e aí o Onofre encostou ele na parede e parou de usar. Aí ele começou a escutar todo mundo conversando e tal no bar, e a voz humana encantou muito esse liquidificador. E aí certo dia eles têm que fechar o bar também, porque crise econômica, essas paradas aí. E eles têm que se mudar por causa disso, se mudam para uma casinha, que é a casa que ela tá atualmente. E aí ela tem esse hobby esquisito que é a taxidermia, que se você não sabe é o ato de empalhar animais e outras coisas, principalmente animais. E o Onofre consegue arranjar um trabalho também depois que ele fica o dia todo quase fora, a noite inteira fora, o dia inteiro fora, aí começa a ficar mais frequente, ela começa a ficar desconfiada. Mas esse hobby da taxidermia que ela estava vendendo um pouco também na feira, tem que ser interrompido porque não tem tanto animal morto assim dando bobeira em São Paulo. Aí o marido ele começou a ir nos pet shops e a comprar coelhos vivos e depois mandar de arrasta para baixo para poder ela empalhar e depois ele vender na feira. Mas aparentemente isso é ilegal. Quem diria que comprar bicho na pet shop e depois matar seria ilegal? E aí eles têm que arranjar outro negócio e tal. Aí que o Onofre arranja esse outro emprego, que agora eu esqueci direito o que é. Parece que ele vigia um galpão, uma parada assim. E cada vez mais ele usa o carro e vai para um lugar que não sei aonde, volta. E eu vira só a dona de casa fazendo vitamina. E o liquidificador começa a falar com ela do nada. Ele fala, ai, por favor, deixa eu conversar, eu tô com um monte de pensamento aqui, bora conversar. E ela já suspeita que ela tá ficando doidinha. Sou eu. Eu tenho muita vontade de conversar, de trocar ideia. Eu acho que eu posso, pelo menos, tentar. Você quer? Eu tô ficando doida. E a gente fica na dúvida também, né, se é algo sobrenatural, se esse liquidificador só ficou assim também, porque tem uma explicação, que o Onofre conseguiu arranjar uma outra lâmina de liquidificador e aí botou essa nele, que é imensa, que a Elvira fala até que parece que é a cauda de um escorpião, uma parada assim. Mas aparentemente ele fica super potente, o liquidificador ficou super feliz depois que recebeu essas novas lâminas. E, supostamente, a partir de que ele recebeu essas novas lâminas, ele também recebeu a capacidade de pensar e a refletir sobre a vida e filosofar. E aí ele chegou a um ponto que ele não conseguiu mais ficar calado e começou a conversar com a Elvira. E esse liquidificador também acaba se tornando o melhor amigo dela. E ela não tem tantos amigos assim, é a vizinha, que eu acho que o nome dela é Belinda, uma parada assim. E o carteiro que entrega a carta e toma uma vitamininha e depois vai embora e dá as fofocas da cidade para ela. São esses os amigos da Elvira e agora tem o liquidificador. E esse liquidificador começa a revelar umas coisas que a Elvira não sabia, que aparentemente quando o Onofre viajou aí de carro para o suposto trabalho dele, ele levou o liquidificador junto também no carro, não lembro porquê. E o liquidificador fala que ele ouviu vozes e tal, que esse carro foi para um lugar aí por dentro de São Paulo, que já esqueci o nome da cidade, Itaúba, uma parada assim, e que eles ficaram tipo uns 3 dias na praia, e o Onofre e mais uma outra mulher, e que o Onofre chamava ela de meu amor, ela chamava ele de benzinho, e a Elvira fica incrédula escutando isso, ela fala, meu Deus, que pouca vergonha. E desconfiada disso, um dia ela começa a seguir o marido e segue ele até uma praia e ele realmente se encontra com uma mulher, acho que um pouquinho mais jovem que ela, lá na praia. Eles começam a tomar sorvete juntos e a ficar junto e nadar junto e se abraçar, as coisinhas de casal.
E a Elvira fica muito puta. Aliás, ela leva o liquidificador pra praia e ela tá exatamente nesse outfit aqui, ó. Não exatamente, mas eu tive que adaptar pro que eu tinha em casa. Que ela tá assim, ó, toda disfarçada, segurando o liquidificador, óculos pra não ser reconhecida. E casualmente andando assim na praia com o liquidificador na mão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O cara não vê ela, não sei como. E aí agora ela tem essa informação de que ela está sendo corna e ela tem a ideia mais sensata e plausível de uma mulher que acabou de descobrir que está sendo traída. Ela pensa em cometer um crime perfeito para matar ele. Por que vai me deixar se eu não fiz nada de errado? Não entendo, achei que gostasse de mim! Aí, certa noite, Onofre dormindo, sem desconfiar de nada. A Elvira vai lá, já que ela tem esse negócio da taxidermia, que ela usa um monte de agulha, um monte de tesoura estranha pra tirar as entranhas de bicho e botar palha e fazer boneco. Aí ela pega uma dessas agulhas, bota perto do ouvido do cara, pega um sapato e simplesmente faz tuque. E a agulha vai dentro do cérebro do Onofre, que começa a se debater e aí logo morre. Vai pro beleléu, como diria a Elvira. E o liquidificador aprende o que significa ir pro beleléu. Que ele vira cúmplice disso daí também, porque depois que ela mata o Onofre, ela tem que se livrar do corpo. E ela se livra de uma maneira não muito convencional, que ela vai esquartejar ele com uma serra e tal. Até aí tudo bem, maneira bem comum de se livrar de um corpo. Mas aí ela tem que fazer algo com as partes esquartejadas. Então ela vai lá, ela pega, ela liga o liquidificador e fala: então, liquidificador, liga aí tua lâmina mágica e moa este braço que eu tô botando pra você moer. E o liquidificador moe, ele moe todos os órgãos também, moe coração, moe o pulmão e aparentemente até o osso também. E momento pra falar dessas lâminas deste liquidificador, cara. Nenhum processador da Polishop faz isso, cara. Mói coração, mói pulmão, osso, cara. E o cara não era pequeno, não. Era um cara grande. E se livrou de todas as evidências completamente. E aí a Elvira ainda botava um gelinho pra, sei lá, fazer uma vitamina. E enquanto isso ela coringando muito, dançando, enquanto o liquidificador moía tudo, espalhava sangue na cozinha inteira. E isso a Polishop não mostra. E agora o liquidificador sabe o que significa mandar alguém pro beleléu. Ah, não que isso seja também muito importante para a narrativa, mas que essa virada no filme é muito, muito do nada. A gente acha que vai estar vendo uma comédia, do nada vira a mulher mata o cara e tal. Mas que tinha umas diquinhas lá que para quem tá por dentro da teoria das cores pegou um pouco. E a vizinha, toda vez que ela conversava com a Elvira, ela estava vestindo roxo, que é associado muito com a cor de morte eminente. Se alguém está de roxo, se o cenário é roxo, se a pessoa está usando roxo, alguma morte vai acontecer. Eu sei disso também agora porque eu tenho em PDF o livro If That's Purple, Somebody's Gonna Die. Agora eu tenho ele todo em PDF, planejo ler aí. Fala sobre as cores e tal, roxo também, que significa que a pessoa vai morrer. E não que isso seja também importante para a narrativa, mas essa vizinha, que é interpretada pela Fabíola Nascimento, ela tem tesão em homem com barba e pelos corporais, e o namorado dela aparentemente não tem tanto assim. Então tem uma cena aí muito engraçada que ela fica encarando um cara barbudo durante muito tempo, e o namorado depois reclama com ela. E isso tem nada a ver com a trama, mas eu fiquei rindo um pouco. Depois a gente vê as atrocidades que a Elvira fez, a gente também vê o Fuinha contando essa exata teoria pro chefe dele,
Ele só adivinhou do nada, ele falou que, não, ela pegou a agulha de costura, botou na orelha da vítima, e aí foi destroçando o corpo da vítima com liquidificador e pá, porque ela faz vitamina, e o liquidificador tem a lâmina potente. Do nada ele surgiu com essa teoria, e os caras nem levam a sério, que, pô, tu tá doido, cara, liquidificador moer osso, moer carne, tu tá doidão. Todo mundo já sabe que também as coisas da Brastemp, da Polishop, já não são uma Brastemp. Mas esse liquidificador é potente. Esse liquidificador até eu queria. Não para descartar corpos, mas para conversar também e para fazer vitamina. E acaba o filme, do nada. O liquidificador, ele reflete muito sobre a vida e as pessoas e tal no filme. Eu não falei algumas frases que ele fala, vou tentar botar aí alguns trechos. E é simplesmente icônico, toda vez que esse liquidificador fala com a voz do Selton Mello, é icônico, é massa. Ser motor, ou melhor, não ser gente, já é uma forma de ser feliz. Esse filme tem que ser mais falado. Eu acho que eu vou fazer um edit de algumas cenas dele e postar no TikTok do canal, que se você não sabe, sim, temos um TikTok, está na descrição do vídeo. E se você quiser dar uma olhada na lista de filmes nacionais que eu tenho no meu Letterboxd, também está na descrição do vídeo. Recentemente eu consegui, acho que 50 seguidores lá, porque eu vi uma trend que estava acontecendo no TikTok, do pessoal falando, normalizem pedir Letterboxd em vez de Instagram. Aí as pessoas comentavam Letterboxd nos comentários, aí comecei a comentar o meu também, e aí do nada, 50 seguidores lá. E eu gostei muito do filme, não estava esperando essa virada meio suspense, e infelizmente esse filme não fez tanta bilheteria na época, mas ganhou uns prêmios, e o pessoal tem que falar mais desse filme, é um filme muito massa. A atriz Delvira arrasa, o Selton Mello arrasa, só na voz, mas arrasa. Duvido que você mostre esse filme pra alguém desavisado falando, é um filme de uma velha doida que começa a falar com o liquidificador, que é o Selton Mello, e a pessoa vai adivinhar que vai ter essa volta toda de suspense, toda de violência. Duvido. Filme muito massa. Merece muito mais reconhecimento. Se a gente pensa em filme nacional, a gente pensa geralmente nesses filmes de drama pra caramba, que são feitos para ganhar prêmio, e filme de favela, com um monte de gente morrendo, e violência policial, e a gente não fala desses filmes que acabam passando despercebidos aí pelo maior público, que também são massa, e são simples, mas muito bem feitos, com atores bons. E se você tem outro filme também, acho que eu tô pensando em fazer também sobre Durval Discos, que também tem uma virada muito boa, e que eu gosto muito desse filme, eu vi acho que ano passado com meu pai. E se você quer que eu faça de Durval Disco, comente. Se você quiser que eu faça de outro filme, comente também. E me siga em todas as minhas redes, tá tudo aí na descrição. E é isso, tchau, muito obrigada. Se inscrevam no canal e deem o like, senão suas vitaminas vão ficar com gosto de carne humana.